Olá pessoal, tudo bem? Gabriel aqui, psicólogo. Esse é o canal Aconchego. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência na adolescência, sobre como eu cheguei até a psicologia e como naquela época, como a escrita curou ou me salvou de algumas angústias. E é muito especial falar um pouco sobre isso aqui no canal, um canal que está iniciando, né? Tá começando agora. Mas eu abri essa história para poucas pessoas. Então eu quero talvez fazer uma série de vídeos sobre como a escrita me atingiu, me atinge, me afeta, me atravessa até hoje, desde a adolescência e como a psicologia está ligada a esses movimentos todos, né? Então, na adolescência, eu sofri alguns conflitos internos, eu passei por um episódio depressivo bem importante naquela época. Eu tinha aí, acredito que uns 13 anos, 14 anos mais ou menos. Era uma fase de transição, né? De transição ali da infância para a adolescência. Uma fase também de transição do ensino fundamental para o ensino médio, mudança de escola, novas amizades. Eu sempre fui uma criança muito tímida, sempre fui um adolescente tímido também. E eu escondia essa timidez. Na verdade, eu compensava, né, essa timidez com outros afazeres, com outras habilidades, como, por exemplo, o excelente desempenho escolar. Então, eu sempre fui um excelente aluno, sempre tive notas muito boas em todas as disciplinas, né, em todas as matérias da escola. Sempre fui um aluno considerado um aluno exemplar, um filho exemplar, né? Mas, no fundo, assim, eu sentia, eu passava por alguns conflitos naquela época e alguns questionamentos também sobre o que que era certo, o que que era errado, o que que eu queria para mim, o que que eu não queria. Então, assim, alguns conflitos que são até comuns na adolescência, né? Mas que eu vivia como era eu, né? Como cada experiência é vivida de uma maneira muito singular. Então, para mim, aquilo era muito grande. Aquele conflito era muito grande, né? Depois, com o tempo, depois de alguns anos, eu fui vendo que talvez não era tão grande assim e que eu, enfim, consegui lidar da maneira como eu achava que era possível, com os recursos que eu tinha. E às vezes, né, os meus pais, os meus familiares não tinham noção disso, e eles foram ter noção muitos anos depois do que realmente se passava, né? Então, a partir disso, a partir desses conflitos, eu tinha algumas amizades, conversava com algumas amizades, mas eu sempre fui muito mais ouvinte do que a pessoa que fala, né? Do que a pessoa que coloca para fora, que desabafa com os colegas, com os amigos. Então eu sempre fui muito ouvinte. E nessa de ser muito ouvinte, eu também, de alguma forma, precisava expressar, né? Porque eu não conseguia falar para esses colegas, não conseguia me abrir, não conseguia desabafar. Então eu encontrei um refúgio na literatura fantástica, né? Na literatura de fantasia. Então eu li muitos livros lá na época, toda a saga do Harry Potter. Acredito que foi a mais significativa, a mais marcante daquela época. E encontrei também em algumas plataformas da internet naquele período formas de também colocar para fora as emoções, mas num cenário fictício. Então, na época era até o chamado RPG, né, a interpretação de papéis. Tem o RPG que a gente conhece comumente aí, né, alguns jogos de mesa, alguns RPG de mesa, alguns jogos de tabuleiro, mas naquela época, estamos falando aí de uns 17 anos atrás, uns 18 anos atrás, mais ou menos, né, de 15 a 18 anos mais ou menos, para trás. Então, naquela época, a gente utilizava da interpretação de papéis por meio da escrita. É um recurso que surgiu no extinto Orkut e que fez parte aí da minha adolescência. E eu encontrei nessa plataforma
uma forma possível de expressar as minhas emoções por meio da escrita, de entrar num cenário totalmente fictício, num cenário fantástico, num cenário em que eu conseguia ser vários personagens e interpretar vários papéis e inclusive papéis não humanos, né? Interpretava objetos e objetos fantásticos, animais. Então era muito bacana e essa interação, o contato que eu tive também com a escrita, com a reflexão, a autorreflexão, com a meditação, com o período ali em que eu precisava estar totalmente focado no jogo, né? Porque era um jogo, então tinha um cenário por trás. Só para contextualizar, por exemplo, se a gente estava num jogo em que o cenário era um tópico do Harry Potter, né, da saga Harry Potter, então às vezes a gente estava ali num cenário que era a escola, né, a escola, e dentro da escola a gente poderia estar numa sala de aula. E dentro da sala de aula estávamos em uma aula específica de, por exemplo, transfiguração, que é uma matéria da, dessa escola, né, dentro dessa história de fantasia. E ali, dentro daquela aula, daquela disciplina, as personagens faziam as suas postagens, né? A gente chama hoje de postagem. E cada aluno, cada aluna, cada personagem fazia uma interação por meio da escrita, né? Uma escrita ali narrada, então como se a gente estivesse lendo um livro mesmo, né? Escrevendo um livro e precisava então esperar a interação do próximo personagem para você responder. Então, por exemplo, se estávamos iniciando uma aula, a professora ou o professor, né, iniciava ali fazendo a descrição. Ah, o professor chegou na aula, ele estava trajando assim, assim e tal, estava segurando os livros, enfim, uma narração mesmo, né, escrevendo ali como é que aquilo estava se desenvolvendo e era como a gente ia descrever como é que estava o clima, como é que emocionalmente estava aquele personagem, o que que ele pensava, o que que ele sentia, o que que ele ia fazer depois, o entorno também. Então era muito legal que a gente observava, a gente narrava, descrevia os detalhes daquela situação. E então a partir daquela interação, daquela postagem principal, vinham as postagens seguintes dos alunos interagindo ou de outros personagens, de outros professores, dentro desse cenário muito específico que eu estou falando, né, desse exemplo que eu estou dando aqui. E, e passávamos horas e horas interagindo, escrevendo, né, porque a gente precisava escrever, esperar o outro ler, esperar o outro escrever novamente, para aí sim voltar a nossa vez de interagir. E entre uma coisa e outra, às vezes demorava 40 minutos, uma hora, às vezes até mais. Então, um jogo simples, um jogo simples de interpretação de papéis, às vezes durava de 2 a 5, 6, 8 horas, né? Era um fim de semana inteiro, assim. Então, como eu era muito introvertido, tímido, estava passando por esses conflitos internos, eu encontrei na escrita e na literatura essa possibilidade, né, de colocar para fora, de interagir com outras pessoas, mesmo que eu não conhecesse essas pessoas, porque a gente interagia em perfis de personagens. Então, não era o meu perfil, né, ou Gabriel, e sim o perfil daquele personagem, daquela personagem, né? Então, foi muito bacana e eu guardo com muito carinho essa época da minha vida. Apesar de emocionalmente ter sido uma época muito difícil, eu guardo com muito carinho tudo que eu aprendi com a escrita, né? Com a escrita que foi muito terapêutica para mim naquele momento da minha vida e que nunca mais deixei ela, né? Nunca mais a deixei para trás, ela permanece comigo, né? Sendo aí um alicerce, sendo uma forma de expressão das angústias, de alívio da ansiedade,
Não por acaso, né, que eu tenho hoje produtos publicados voltados para a escrita terapêutica, para alívio realmente do desespero, da angústia, porque eu sei por experiência própria que isso me salvou de um momento da minha vida, e não só daquele momento, mas especialmente daquele momento. Então eu sei da potência que a escrita tem na vida das pessoas, né? E a literatura também, obviamente, né? Foi a partir da literatura, com a literatura e com a escrita, acho que, né, tudo está interligado. E aí isso se perdurou aí, se perpetuou até o fim ali quase da minha adolescência, quando eu finalizei o ensino médio, estava fazendo uma escolha de graduação, né, de vestibular, estava entre letras e psicologia, acabei prestando para as duas universidades, passei em um vestibular de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, só que era inviável me mudar para lá naquela época e eu acabei optando então por psicologia, onde eu já morava, né? Quer dizer, uma cidade próxima de onde eu morava, mas que eu conseguiria fazer esse trajeto aí todos os dias por um tempo, depois, enfim, essa é uma história também para outros capítulos. Então eu acabei optando pela psicologia, acredito que muito influenciado também por esse momento de angústia da adolescência e também por ter vivenciado a prática da psicoterapia, né, a vivência da psicoterapia como paciente, como cliente, no momento da minha adolescência. Então, não só a escrita, como também a experiência de cliente de psicoterapia, de paciente de psicoterapia, fez com que eu estivesse entre esses dois mundos, né? O mundo acadêmico ali, né, da literatura, das letras, e o mundo da psicologia. Eu acabei optando pelas duas, mas pela logística e pela viabilidade eu acabei optando por fazer a faculdade de psicologia. E foi muito bom também, né, ter escolhido esse caminho, porque a escrita ela me acompanhou também durante todo esse percurso. Mesmo optando por uma outra profissão, eu tive e abracei oportunidades que estão aqui comigo até hoje, né? Eu consigo unir a psicologia com a escrita terapêutica. Participei e agradeço muito a oportunidade que uma querida amiga me deu nos últimos anos de participar como assistente editorial de uma editora de psicologia, preparando textos, organizando aí toda a preparação mesmo do texto para produtos terapêuticos, para livros. Então, eu acredito que eu consegui conciliar, mesmo não estando na profissão específica ali de quem é graduado, né, em letras, mas consegui, acho que está inserido nesses caminhos todos aí. E eu acho que era isso que eu queria para falar para vocês, né, nesse primeiro capítulo da minha trajetória, do porquê, né, como é que eu parei na psicologia, como que ela fez sentido, como é que ela faz sentido até hoje, até a passagem, né, para outros pontos da minha vida, é, outras escolhas também profissionais, o que que aconteceu nesse período, para onde eu estou caminhando agora, depois do mestrado, quais caminhos eu estou percorrendo, se vou continuar nessa mesma linha ou se vou mudar alguns rumos. Então, eu penso em fazer, enquanto eu estava aqui relatando, né, descrevendo para vocês essa experiência, eu pensei realmente que talvez seja interessante trazer um pouco mais da minha realidade, da minha vivência, para vocês me conhecerem um pouco melhor e para traçar aí talvez uma linha do tempo, né? Como cheguei na psicologia e como a psicologia fez sentido por um bom tempo e ainda faz, e para onde estou caminhando agora também, né? Com a psicologia, pela psicologia, entre a psicologia e com outras áreas também. Que agora não só a psicologia, né? Hoje eu estou adentrando também em outros caminhos que a psicologia conversa, mas agora é um mundo muito maior, né? Não é só a psicologia,
mas a administração, contabilidade, finanças, organização de rotina. Então, enfim, eu acho que conversando um pouco mais sobre esses caminhos, eu posso talvez ah, te, te dar algumas orientações e você pode pensar também no teu trajeto, na tua vida, nas tuas escolhas, nas opções que você tem, na sua liberdade. Então, tudo que eu falo aqui nesse canal é também para poder servir de apoio, né, de suporte, de orientação para algo que você que esteja me assistindo esteja passando nesse momento, né? Eu acho que é isso. Agradeço por esse primeiro episódio dessa dessa série, né, de capítulos aí sobre psicologia, escrita, alívio de ansiedade, alívio de angústia, caminhos profissionais, projeto de vida, projeto existencial. Tudo que eu falo aí e coloco em prática no discurso aqui com os meus pacientes, na minha prática profissional, eu também quero falar um pouquinho de como é que é isso na minha vida pessoal, né? Que não tem como a gente desvincular, né, a imagem do profissional do pessoal. A gente até faz um esforço aí, porque é importante em alguns momentos dentro da prática profissional, mas somos seres humanos também e a gente precisa de vez em quando mostrar essa vulnerabilidade, né? Mostrar esse outro lado e por quê e como a gente chegou onde chegou, para que as pessoas se conectem um pouco mais com o lado humano do psicólogo. Tá legal? Obrigado por estar aqui comigo, né? Por ouvir, assistir ou ler a legenda, né? Desse vídeo até agora. Aproveito para te dizer que se você estiver assistindo esse vídeo agora em junho de 2025, eu estou lançando o livro Sincronia, Histórias de Psicoterapia. Como autor organizador, estou lançando aí a partir do dia 23 de junho, na semana do dia 23 até o dia 29 de junho é o lançamento desse livro. Se você tiver interesse é, no, na participação das lives ali de lançamento, se quiser entrar no grupo de lançamento, manda uma mensagem aqui para mim no, no WhatsApp ou no meu site e vai ser um prazer, né, te apresentar essa nova ferramenta, um livro de ficção que mostra um pouquinho também de quem eu sou, mas sob uma outra ótica, né? Ali eu estarei mediando várias outras personagens e outras autoras também que fizeram parte da construção dessa história que ficou muito linda, tá bom? Te agradeço novamente, até o próximo vídeo, e esse sou eu, Gabriel, psicólogo, no canal Aconchego. Até mais.